Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão como ele disse. Este texto e outros relatos que a Bíblia faz da ressurreição de Jesus são muito interessantes, porque eles mostram algumas características da natureza humana muito claras. Por exemplo, aqui, estas mulheres, este é o relato do Evangelho de Marcos, essas mulheres foram cedo até o túmulo porque elas entendiam que elas tinham que fazer alguma coisa. Elas precisavam, com aqueles óleos, primeiro elas fizeram a compra e agora prepararam aquele produto que iria ser usado para embalsamar o corpo, para colocar os óleos sobre o corpo de Jesus. E chegando lá, elas esperavam fazer alguma coisa pelo Senhor, porque certamente elas tinham para elas que isto era atribuição delas, elas precisavam fazer isto. E chegando lá, encontraram o sepulcro aberto, encontraram o túmulo vazio. E encontraram nessas situações que são relatadas de uma forma um pouco diferente por cada evangelho, porque cada um dos evangelistas procurou relatar aquilo que para ele era mais importante ou de maior significado. Enfim, elas chegam lá e se deparam com um túmulo, um sepulcro vazio. E preocupadas com o que tinham que fazer, se elas deveriam fazer, como alguém tiraria a pedra, essa era a preocupação, porque tinham que fazer alguma coisa. A Bíblia nos ensina muito sobre essa preocupação, sobre o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Há uma coincidência bastante interessante também nos relatos bíblicos, quando a gente olha a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, usa a mesma expressão, dizendo, aqui as mulheres encontraram um sepulcro vazio. Agora veja o que Paulo diz em Romanos 3,13, se referindo às pessoas que se extraviaram, às pessoas que não são justas, às pessoas que não conhecem a Deus. Diz Paulo, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Há uma expressão aqui no início desta passagem e Paulo diz, olha, a garganta deles é como se fosse um sepulcro aberto. E eu fiquei pensando, que coisa interessante, não é? As mulheres foram para o túmulo cedo, porque esperavam encontrar um sepulcro cheio, e inclusive fechado. Chegando lá, encontram um sepulcro aberto. E aquilo que poderia ser a maior preocupação da vida delas, fazer, de repente cai por terra, e elas descobrem que não há mais nada a ser feito, porque algo diferente fora feito pelo próprio Senhor, que nosso Deus, que o ressuscitara dentre os mortos, e agora Jesus não estava mais lá. E eu fico me perguntando, até que ponto esta preocupação de fazer o que tem que ser feito ou deixar de fazer o que não pode ser feito tem vindo à mente das pessoas e como elas têm procurado resolver. Ouvindo uma mensagem de John Piper essa semana, muito interessante, em que ele aborda este assunto, ele se refere a este fato da culpa, esse problema da má consciência do ser humano, esse problema das perguntas, será que eu fiz tudo que deveria ter feito? Será que eu estou deixando de fazer alguma coisa? Será que a minha alma pode ter paz mesmo com essas perguntas? Ele dizia e relatava no seu estudo que as pessoas procuram há três instrumentos, três métodos, três maneiras que as pessoas procuram
amainar a sua consciência ou resolver esse problema da culpa, da dúvida a respeito de fazer o certo ou de deixar de fazer o errado. John Piper diz lá que a primeira maneira que as pessoas buscam resolver essa questão é intelectual. E nessa questão intelectual há dois extremos que são buscados. Num deles, a pessoa simplesmente diz, olha, isto de ser do jeito que Deus quer, de viver uma vida nos padrões de Deus, é uma coisa impossível. É muito difícil, portanto, vamos esquecer esse negócio, vamos deixar de lado. E há muitas expressões ou sugestões até de religiões e de filosofias, né? Há filosofias que tentam dizer, olha, não existe pecado. Isso é um problema da sua consciência, ou é um problema de uma religiosidade antiga que traz esta culpa. Você precisa se livrar desta culpa e viver a sua vida, vá fazendo o que você pode fazer. E a gente descobre que mesmo no meio evangélico há pessoas que, embora não façam esse tipo de meditação para buscar este alívio da sua culpa, eles tentam resolver a questão na área da mente, dizendo, olha, ninguém pode, ninguém consegue, e viver os padrões de Deus não é para mim. Eu vou continuar fazendo o que está ao meu alcance, mas eu vou esquecer esse negócio, vou tentar cauterizar a minha consciência. Um outro limite nesta questão de tratar intelectualmente é dizer que isso tudo é um exagero. Isso aí é uma imposição que não existe, foram pessoas que criaram, é uma intimidação que as pessoas sofrem e é algo que é inatingível e desnecessário. Esta culpa pessoal, na verdade, não deveria existir, ela foi imposta por razões humanas. A outra forma que John Piper diz que as pessoas procuram buscar a solução é na área física. E, na verdade, essa solução é mais uma fuga do que uma solução, porque as pessoas buscam nas drogas ou no álcool um alívio para a sua consciência e, com toda certeza, na maioria dos casos que você for analisar, você vai descobrir que foi porque a sua culpa era gerada por este não tratamento, ou por não saberem tratar essa questão interior, essa questão de fazer o certo e deixar de fazer o errado. Será que eu atingi o patamar necessário? Então, como elas entram nesse conflito, procuram resolver na área do físico, numa fuga, se alcoolizam, se embebedam ou se drogam para fugir. Outras tentam falar muito, buscar argumentos e, enfim, elas buscam falar muita coisa e descobrir o que é falado e repetir muitas palavras para fugir da necessidade de tratar essa questão. Outras mergulham no uso do tempo em jogos de videogames, em internet, em pesquisas, às vezes até em ciências, em boas obras, em coisas, em hobbies, em esportes, enfim, se envolvem com alguma coisa para que este tratamento seja resolvido fisicamente, na ocupação do tempo. Tratam de ocupar o seu físico para que as preocupações não venham. E a terceira forma que este pregador diz que as pessoas procuram resolver o problema de consciência, da má consciência, que é provavelmente a mais perigosa de todas, e a técnica mais perigosa, diz ele, por ser muito próxima da verdade, é a religião, a religiosidade. Pessoas buscam, no seu envolvimento religioso, resolver o problema da consciência. E como isso é muito perto daquilo que Jesus ensinou, as pessoas sofrem o risco de não encontrarem a verdade porque estão indo por um caminho muito perigoso. E este caminho leva, por exemplo, às boas obras. Leva a fazerem muitas coisas, a se envolverem em ação social, em ONGs de todo tipo, coisas até boas, coisas que nós devemos fazer, em fazer esmolas. Alguns acham que se estiverem muito envolvidos com a igreja, ou participarem de todas as reuniões que a igreja oferece, talvez isso resolva. Eu sou uma pessoa muito religiosa, eu frequento todas as reuniões, ou então eu dou muitas ofertas, eu contribuo com muitos recursos, com muito dinheiro, então, com certeza, Deus está me vendo de uma forma diferente. E esta não resolve também a culpa. Nós deveríamos todos saber
Todos nós que frequentamos uma igreja deveríamos ter um entendimento claro de que religiosidade não resolve o nosso problema. A culpa tem a ver com Deus. Quando as pessoas buscam na religiosidade, no fundo é porque elas sabem que isso tem algo a ver com Deus. Não é um problema mental, não é um problema a ser resolvido fisicamente, tem algo a ver com Deus. Só que a resposta certa tem que vir da palavra de Deus e não da nossa palavra. Tem que vir daquilo que Deus estabelece e não daquilo que nós resolvemos dizer que seria o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A religião até trata algumas coisas, ou aquelas formas mentais ou físicas até tratam, mas elas tratam os sentimentos, tratam apenas o sentimento de culpa e não tratam o problema que traz a culpa. E Deus quer tratar o problema na raiz. Ele quer ir lá fundo, nesse sepulcro aberto, e resolver aquilo que faz com que brote de lá só engano e maldição e tristeza e agitação e falta de paz. Ele sabe a maneira de fazer, mas a maneira é dele. Precisamos descobrir e andar, aceitar e andar na maneira de Jesus de resolver as coisas, porque as outras formas são muito fracas, são ineficientes, são totalmente ineficazes. Então vejamos neste texto, na continuação deste texto de Romanos capítulo 3, algumas coisas que Deus nos ensina sobre essa questão das culpas, sobre termos feito coisa certa, ou todas as coisas que iremos fazer, ou não termos feito. Diz o versículo 19 assim, ora, sabemos que tudo o que diz a lei, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. O primeiro versículo apresenta uma realidade triste, mas que ao mesmo tempo é uma boa notícia, que todos estão na mesma situação. Todo ser humano é responsável pelas suas escolhas, pelas suas definições, pelos seus atos. Nós vamos responder por aquilo que fazemos e diz a palavra que a lei veio para mostrar isso, que você e eu somos responsáveis diante de Deus e que por isso nos tornamos culpados se nós não fizermos a escolha ou as definições corretas para a nossa vida. Em seguida, Paulo explica aqui que esta culpa resultante do pecado, resultante daquilo que o homem não tratou dentro de si, não pode ser resolvida com ações, com atitudes do homem, o caminho que ele decide. Veja só, diz aqui o versículo 20 e depois 21. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei só serviu para mostrar o problema. E se fizermos tudo o que a lei diz que nós devemos fazer, isso não traz a solução para os nossos pecados. Versículo 21 complementa dizendo, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Então a lei dizia, haverá um resultado, haverá uma solução da parte de Deus, mas as obras e o cumprimento da lei não são esta solução, isso é apenas a definição da culpa que o ser humano tem e de que o resultado não pode ser obtido do seu jeito. Mas graças a Deus, os versículos 21 e seguintes ensinam que Deus providenciou essa solução. O 22 diz, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para quê? Ou para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A Bíblia diz que há uma solução, há uma redenção e ela está em Jesus Cristo. Ele é a solução. No dia em que aquelas mulheres foram até o túmulo e encontraram vazio, não tinham associado ainda a ideia de que elas encontraram a solução agora deflagrada. A partir de agora, tudo estava feito. A morte de Jesus, seguida da ressurreição, eram o motivo para você e eu podermos celebrar hoje a possibilidade e o alcance da salvação, porque Deus providenciou esta salvação.
Mas também a Bíblia diz aqui nestes mesmos versículos que Deus é quem define como nós podemos alcançar esta justificação, este perdão dos nossos pecados. Diz que nós somos justificados gratuitamente, mas é pela sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. É pela fé em Jesus que nós somos justificados, é a única forma, é o único caminho definido pela lei. Paulo, numa outra das cartas que ele escreve, ele diz assim que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Está na carta aos Efésios. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. A fé é o caminho que Deus estabeleceu para você e eu alcançarmos esta justificação, esse perdão dos pecados, esta salvação, esta redenção no sangue de Jesus. Ele que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Finalmente, Paulo diz aqui, nos versículos 22, 25 e 26, que além de o ser humano ser responsável, de a culpa ser definida nas Escrituras, de Deus ter providenciado a solução, de Deus ter dito como essa solução é atingível, é alcançável, a Bíblia também diz que somente um grupo de pessoas é beneficiado com esta solução. Mas a boa notícia é que você pode fazer parte deste grupo. Veja só, versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção. Deus não pré-escolheu aqueles que podem ser salvos ou que merecem, muito menos que merecem ser salvos. E ele disse, ele determinou na sua onisciência, na sua soberania, Deus disse, eu defino como uma pessoa vai ser salva. E ela vai alcançar essa salvação em Jesus quando ela demonstrar a fé no Senhor. Essa ideia é corroborada nos versículos 25 e 26, em que Deus diz assim, Paulo diz, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, uma troca, um pagamento, mediante a fé, mais uma vez, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha só, se lá atrás começamos a falar de um problema de consciência, de culpa, de dificuldades de lidar com essa questão de será que eu estou fazendo tudo que eu devo fazer? Será que eu estou acertando? Será que eu estou deixando de lado as coisas que eu preciso deixar? A Bíblia nos ensina que Deus deixa impunes os pecados anteriormente conhecidos. A Bíblia nos ensina que ele tem a capacidade de se esquecer dos pecados de todo aquele que demonstra a fé em Jesus. Com outras palavras, também o versículo 26 diz, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que, ou para ele mesmo ser justo e o justificador, de novo, daquele que tem fé em Jesus. Jesus, a Bíblia diz, foi entregue por causa das nossas transgressões. Mas diz também que ele ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Jesus é o motivo de nós celebrarmos hoje a grande festa da cristandade ao redor do mundo. Está nestes dias em que celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Tudo foi consumado. Ele fez tudo o que ele veio para fazer. Ele diz, está consumado. Ele diz, Deus, agora eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Agora eu quero sugerir que você faça a mesma coisa. Que você também troque esta preocupação de fazer o que você precisa fazer pela ideia, pelo conceito, pela afirmação, pelo ensinamento da Bíblia de que ele já fez por você o que precisava ser feito. O sacrifício está feito, o pagamento está feito e o perdão está disponível, está alcançável por você, por qualquer um que esteja nos ouvindo nesta mensagem. Que Deus abençoe você, de maneira que você tenha a capacidade agora de refletir sobre aquelas coisas que você acha que você fazendo está acertando com Deus ou deixando de fazer está acertando com Deus. Faça assim
o que você já sabe que deve fazer, viva dentro daquelas coisas que você sabe que deve fazer, mas não esperando disto a sua salvação, porque a nossa salvação só tem uma fonte, a nossa salvação tem um nome, e este nome é Jesus Cristo. Quando ele veio ao mundo, disseram o nome dele vai ser Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Ao sair deste mundo, ele sai dizendo está consumado. A salvação está dada ao ser humano. Olha que coincidência interessante que existe aqui. Ele veio para este mundo, entrou neste mundo, que não era para ele, sofreu neste mundo, pagou o preço e encerrou a sua passagem num túmulo vazio hoje. Nós, você e eu, começamos a nossa vida espiritual naquela cruz e naquele túmulo. E assim como ele entrou neste mundo, nós vamos encerrar saindo deste lugar, certos da nossa vitória. Paulo ensina que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Entenda-se, o Senhor Jesus Cristo. Nele você pode ser salvo. Nele você pode ter a segurança da salvação. Se você depositar hoje a sua confiança no Senhor, você pode com certeza ter o seu nome escrito no livro da vida. A Bíblia diz também nas palavras de Paulo, se confessarmos a Jesus como Senhor, e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. O meu convite é para que você nessa noite faça essa entrega. Se você já fez, que você examine os seus pensamentos, as suas preocupações, para ver se é o caso de você estar novamente colocando a sua preocupação naquilo que você faz ou deixa de fazer, e para lembrá-lo que Jesus já fez tudo. Aquele túmulo vazio, aquele sepulcro aberto, é a prova de que você já tem tudo o que precisava ser feito, garantido, Jesus fez tudo por você. A minha pergunta para você é, qual o tipo de situação que mais influencia a sua vida? O sepulcro aberto, daqueles que urdem e enganam, o que sai de lá é só maldição, só tristeza, falta de paz, ou o sepulcro aberto, que mostra que Jesus não está mais lá. Ele ressuscitou para que você e eu, semelhantemente, possamos ter vida e vida em abundância no Senhor. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Ore nesse momento comigo. Faça esta oração. Pai amado, a nossa vida está em Tuas mãos. Confessamos que Jesus é o Senhor das nossas vidas e cremos que Ele ressuscitou naquele dia dentre os mortos. Essa é a maior festa que nós podemos celebrar. Esta é a maior fonte da nossa alegria. Este é o motivo de nós hoje estarmos celebrando. Temos salvação. Nosso nome está escrito no livro da vida. Obrigado, Senhor, porque Tu ressuscitaste para seres o primeiro que entra no lugar que o Senhor está preparando para nós. Obrigado porque Tu foste preparar lugar para nós. E obrigado pela promessa de que Tu vais voltar para nos receber e para nos levar para este lugar. Assim como Tu vieste a este mundo para trazer a salvação, hoje nós recebemos essa salvação e vamos sair daqui certos de que o Senhor tem preparado um lugar para todos nós. Te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Querido irmão, e você, nosso ouvinte, nosso espectador, queremos convidá-lo a estar sempre conosco, particularmente nesses dias de impossibilidade de nos reunirmos aqui na Igreja do Nazareno Paraíso, aqui na Avenida Imperatriz Dona Amélia, número 93, esse é o nosso endereço. Nosso convite é para que assim que as reuniões forem liberadas, que você venha estar conosco e venha aprender a Bíblia conosco. Mas enquanto isso não for possível, nós estamos transmitindo, estamos levando ao ar todo domingo de manhã às 9h30, um excelente estudo da Palavra de Deus para você aprender como andar nele. Você precisa andar no Senhor. E à noite, esta mensagem de inspiração da Palavra de Deus para que possamos ser motivados a vivermos uma semana vitoriosa. No meio da semana, temos outras mensagens, estão sendo colocadas todas no Facebook da igreja, é só você procurar lá, Igreja do Nazareno Paraíso, você encontra todas as mensagens gravadas. Que Deus abençoe você, que nós possamos nos encontrar muito em breve. Uma feliz Páscoa, um felicíssimo dia da ressurreição para você e para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos salvou, que pagou o preço pelos nossos pecados, o amor de Deus Pai que enviou o seu Filho a este mundo e a consolação, a presença do Espírito Santo esteja sobre todo o seu povo, hoje e sempre. Amém.
Até o nosso próximo encontro, no nome precioso do Senhor Jesus. Obrigado.